Olá, primeiro ano, tudo jóia? Vamos começar então o nosso terceiro bimestre, iniciar esse segundo semestre, ok? E nós vamos começar falando sobre morfologia, a introdução à morfologia. O que é a morfologia? Morfologia é o estudo da palavra, tá? Dos menores constituintes que formam uma palavra. Então a gente vai estudar como uma palavra é formada, o processo de formação de uma palavra, ok? No livro didático de vocês está na página 44 do livro 2, tá bom? Vou pegar aqui para vocês verem, ó. Livro 2, tá? Tá ao contrário, mas dá para vocês verem que é o azulzinho. A página 44, estrutura e processo de formação de palavras, ok? Hoje, então, nós vamos começar falando dos morfemas. O que são os morfemas? Olha só, não tem no livro de vocês, tá? E eu vou colocar um material extra no Google Sala de Aula, tá bom? Que aí vocês vão poder seguir por eles e pelo livro. Vai ter uma atividade do livro para fazer, tá? Que eu vou deixar e aí vocês vão postar para mim. Toda quarta-feira, segunda-feira tem a videoaula e na quarta-feira vocês postam para mim a atividade que eu pedi para fazer. Ou eu vou colocar na quarta-feira alguma atividade que vocês têm que fazer e me devolver. E sempre vai valer 1 ponto, todas essas atividades. Então, aqueles trabalhos que a gente tem e tal, esse bimestre talvez não tenha, tá bom? Talvez seja mesmo só toda quarta-feira fazer as atividades referente à matéria valendo 1 ponto e me entregar, ok? Então vamos lá, continuando a matéria, morfema. Morfemas são as menores unidades significativas que se combinam para formar palavras. Vamos pegar, por exemplo, ó, separar uma palavra em seus morfemas constituintes é bem diferente de separá-las em sílabas, tá bom? Vamos ver. O que acontece? Passarinho. Passarinho, quando a gente separa em sílaba, como que a gente separa? Paz, sa, ri, nho. Correto? É assim que a gente vai separar. Quando a gente separa em morfema, aí a gente separa de uma maneira diferente. A gente vai separar assim, passar, o P-A-S-S-A-R, que é o que? O radical dessa palavra. Ele vai ficar todo junto. Então, passar é o radical, ok? O inho é um constituinte, I-N-H. É outra forma que a gente vai separar, é outro constituinte dessa palavra, que significa o quê? Que significa que é um diminutivo. O O vai separar, aí o O fica sozinho, significa o quê? É um constituinte que significa o gênero masculino. E o S, que é outro constituinte que significa que é o plural. Dessa maneira, a gente separou a palavra passarinho. Entendeu? A gente separou em morfemas constituintes que formam essa palavra e que tem a unidade que estabelece nela significativa, unidade significativa. Lembra que eu falei? Menores unidades significativas que se combinam para formar as palavras. No caso de passarinho, a gente tem o pássar, que é o radical. O in, que significa que é diminutivo, o O masculino e o S plural. Olha como que a divisão foi bem diferente de divisão silábica, porque é assim que a gente vai dividir a palavra nos seus constituintes, nos seus morfemas, para que a gente possa entender como aquela palavra se formou. Entenderam? E isso é uma estrutura para todas as palavras da língua portuguesa. Toda palavra da língua portuguesa tem essa estrutura, segue essa regra. Claro que não é o caso de seguir a regra de ser diminutivo, de ser masculino, não. Que tem a palavra que está no grau aumentativo, no feminino, que é singular. Então, mas o que eu quero dizer é que esses constituintes, esses morfemas, esses pequenas unidades significativas que formam a palavra é que estrutura a nossa língua. Ok? A nossa língua portuguesa é estruturada dessa forma. Então, vamos lá. Quais que são, então, a classificação dos morfemas? O primeiro que a gente tem é o radical. Foi o que eu falei da questão do passarinho. O que é o radical?
O radical é o morfema que contém o significado básico do vocábulo. O que é vocábulo, gente? Palavra, tá? Vocábulo e palavra é a mesma coisa. Então, o morfema contém o significado básico da palavra e a partir do qual é possível constituir-se uma família de palavras. A partir daquele morfema, daquele significado básico, a partir do radical, a gente constitui uma infinidade de palavras. Então, vamos pegar, por exemplo, revitalizar. Revitalizar. Qual que é o morfema principal dessa palavra, que é o radical? É o vit, tá? O vit. O re contém uma ideia de repetição, correto? E isso é o quê? Um prefixo que foi inserido nesse radical, tá? O vit, que significa vida, que vem de vida, ok? É o radical da palavra. O ao, que dá a ideia de relativo a, tá sendo relativo àquilo ali, exprime uma ideia de relatividade. E o isar exprime a ideia de processo, de realização de um fato. Entendeu? Então, o ao e o isar são também dois constituintes sufixos que foram inseridos na palavra para que ela pudesse se formar. Então, olha como que é o processo e como que o processo é interessante. E tudo isso é que vai formar a palavra e que a gente vai inserindo nas palavras para a gente poder saber como que foi aquele processo de formação. Entendeu? Então, aí a gente tem o radical, e aí a esse radical podem ser inseridos os afixos. O que são os afixos? Os afixos são os sufixos e os prefixos que são inseridos na palavra. E assim, essa palavra passa a ser uma palavra derivada. Vocês lembram disso? Vocês já estudaram? Que a gente tem as palavras que são as palavras primitivas, a gente estudou isso em substantivos. Substantivos primitivos, substantivos derivados, mas também tem adjetivos primitivos, adjetivos derivados, entendeu? Então, assim, a palavra mesmo que a gente vai pegar, não em classificação, tá? Vamos pegar em palavra mesmo. A palavra primitiva é aquela que tem o seu radical livre e que nela vão ser adicionados ou sufixo, ou prefixo, ou os dois juntos, e aí vai formar uma nova palavra, e essa nova palavra é uma palavra derivada, ok? Então, vamos lá. Vamos dentro do contexto de vidro. O vidro é a palavra, o quê? A palavra primitiva. Vidraçaria, olha só, o vidro, o VIDR é o quê? É o prefixo, o VIDR é o radical da palavra vidro. Vidraçaria, a gente tem o VIDR e o saria, correto? O saria foi um sufixo que foi colocado, que formou uma nova palavra, sendo a vidraçaria, que é uma palavra que é derivada de vidro, ok? Envidraçar. Envidraçar, a gente tem dois afixos. A gente tem o prefixo em e o assar no final, que é o sufixo. Então, foram dois, um prefixo e um sufixo, que inseriu naquele radical e formou uma nova palavra. E nós temos o vidrinho. O vidrinho que nós temos o radical vidre, né, sem o i, tá? O VIDR, que sendo inserido o inho, deu uma nova palavra, vidrinho. O sufixo inho transformou em vidrinho. Então, é uma palavra derivada também de vidro. Tá vendo? Como que vidro conseguiu derivar outras 3 palavras com um mesmo radical, formou outras 3 palavras e todas dentro da mesma família. Ok? Então, por isso o radical é muito importante. O radical é o elemento central da palavra. E os afixos são os prefixos e os sufixos que são inseridos naquela palavra para formar uma nova palavra, tá? Então, a palavra primitiva e as palavras derivadas, que se formaram a partir dela, ok? E aí, a gente tem também palavras que são formadas somente com prefixo, tá? Exemplo, paz, flor, mar, rua. São palavras que a formação delas é somente prefixal,
desculpa, somente radical. São palavras formadas somente pelo radical, tá? Flor, paz, mar, rua, tudo palavra que se formou apenas com radical. Não tem nenhuma vogal, não tem mais nada. E claro que aí, mares, o ES adicionado, esse sufixo ES adicionado à palavra mar, forma o quê? O plural de mares. E aí é uma palavra derivada, correto? Então tá bom. E essas palavras pertencentes a uma mesma família, isto é, que tem o mesmo radical, denominam-se palavras cognatas. Isso é muito importante, tá? Guarda isso. Palavras cognatas são aquelas palavras que têm o mesmo radical, que formam uma mesma família, tá bom? E prefixo e afixo mais comuns são vários, mas são o ante, o anfi, o hiper, o m, tá? Como por exemplo, ó, anfíbio, antitetânico, arquidiocese, hemisfério, hipertensão, tá vendo? Tudo isso são os prefixos que são adicionados formando novas palavras, tá bom? E temos o sufixo também, como operário, que vem de operar, operário, pedreiro, lutador, estudante, artista. Pedreiro vem de pedra, pedreiro, não é pedreiro não, é padeiro, desculpa. Padeiro, que vem de padaria, né? Lutador, que vem de luta, estudante, que vem de estudar, artista, que vem de arte, ok? Que aí, inserido um novo sufixo, formou uma nova palavra, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai falar de desinências. Aí você vai perguntar, qual que é a diferença de uma desinência para um sufixo? Vou ler para vocês, presta atenção. Sufixos alteram em parte o significado da palavra ou radical original. Alteram em parte o significado da palavra ou radical original. A desinência não altera em nada o significado da palavra. Apenas indicam se é masculino, feminino, se é plural ou variações de pessoa, tempo e etc., que é o que acontece nos verbos, tá? Quando os verbos são conjugados. Então, deu para entender? O sufixo, ela altera a palavra, ela altera o significado da palavra, como, por exemplo, vidro e vidraçaria. São palavras diferentes. Vidro é o vidro, a vidraçaria é a loja que vende o vidro. Então, viu como que mudou? Agora, vidro e vidrinho. Já, o que altera? Aí já é mais uma questão até de desinência, porque o que altera aí é a questão... Não, vidro e vidrinho tem alteração também. Tá vendo? Ó, vidro e vidrinho também vai ter alteração, porque é um vidro grande e um vidro pequeno. Então, teve uma alteração lexical, né? Uma alteração de significado da palavra teve, uma alteração semântica, ela existiu aí, tá? Então, não. Então, vamos para outro exemplo. No caso de masculino e feminino. Vou pegar aqui um exemplo aqui para vocês. Espera aí um minutinho, tá bom? Desinência nominal, por exemplo, menino e menina, tá? Então, o masculino, gato, bonito, aventureiro, gata, bonita, aventureira, gatos, gatas, aventureira. Isso tudo é desinência, tá? Não altera a palavra, não altera. A gente sabe que gato ou gata é o bicho, né? Não vai mudar, tá joia? E as desinências verbais, essas são as desinências nominais, quando altera o nome, quando tem a desinência no